Muita luz a você, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do PLC, o Projeto Luz Consciência. Eu sou o Diego Roque e é uma alegria imensa estar em sintonia com você, que se conecta com esses temas espirituais, temas de despertar da consciência, enfim, esses temas que vão levando a nossa alma, né? Devagarzinho, devagarzinho, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo, a gente vai se ajudando nessa caminhada, e é sempre muito bom estar aqui ao vivo, nesse projeto que está no ar aí, já é o episódio, hoje é o episódio 43, se eu não me engano, episódio 43 ou 42. Ao vivo, toda segunda-feira, a partir das 20h30, no canal Diego Roque e no canal Consciência Próspera. Então, essa aqui é uma transmissão simultânea nos canais Diego Roque e no canal Consciência Próspera. Aproveita, já se inscreve aqui no canal Diego Roque, inscreva-se no canal Consciência Próspera, deixa o seu like, isso tudo é muito importante para a plataforma compreender que esse conteúdo espiritualista, universalista, é relevante. E quando a plataforma compreende que esse conteúdo é relevante, ela distribui para mais pessoas. Então, está sentindo aí uma energia boa, sintonizou aqui com o projeto Luz Consciência com PLC? Compartilha com outras pessoas. Manda para as pessoas que você gosta, escreve aqui no chat, isso é muito importante, tá bom? Já vou deixar um abraço aqui para o Léo Dolfini, ó, que é o primeiro aqui da lista, já chegou aqui. Um abraço, Léo, que alegria vê-lo por aqui, tá? A Doroteia Souza está por aqui também. E daqui a pouquinho eu já vou ler todas as mensagens que vão chegando aqui no chat, tá? Então, um abraço para você que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Antes de eu chamar a minha convidada de hoje, que eu estou muito feliz aqui, estou entusiasmado com esse nosso bate-papo de hoje, com esse encontro, eu vou dar um recado para você que está acompanhando aqui esse vídeo, tá? Eu tenho um recado especial para você. Deixa eu até me afastar, porque eu sei que quando eu fico perto aqui, me cobre o banner me cobre. É o seguinte, você que está sentindo um chamado na sua alma aí para encontrar novos caminhos, inclusive até um caminho profissional, de repente um caminho de vida, você está procurando novos rumos aí para a sua vida para o ano de 2024 e de repente até para o finalzinho agora de 2023, tá aí uma oportunidade para você encontrar um caminho novo na sua vida, talvez até um caminho profissional, que é o curso de tarô prático comigo, Diego Roque. A vivência vai rolar pelo Zoom, com transmissão ao vivo, ou seja, você vai poder interagir comigo, vai poder tirar dúvidas. E é um curso de tarô prático, porque realmente a ideia é que seja prático e que você, ao longo desses 2 encontros, já tenha condições de começar a ler o tarô. Obviamente que você vai ter um caminho para você aprofundar, mas eu vou te dar, eu desenvolvi uma técnica onde eu vou compartilhar com você tudo que for de melhor, para que você consiga entrar em sintonia com os arcanos do tarô. Então, os arcanos do tarô proporcionam um desenvolvimento da consciência, desenvolvimento do autoconhecimento e um desenvolvimento espiritual. E você pode utilizar os arcanos do tarô para atender outras pessoas. E com isso, talvez ser uma profissão para a sua vida. Entrou em sintonia comigo? Está sentindo o chamado na sua alma? E como é que você faz para se inscrever nesse curso? 2 caminhos. Primeira possibilidade, é o mais simples, clica na descrição do vídeo, primeiro link já vai te direcionar para você fazer a inscrição desse curso que vai rolar aí quinta e sexta-feira dessa semana, hein? Tá chegando, tá chegando. Se você estiver acompanhando esse vídeo pela TV, pelo PC, pelo tablet, pelo notebook, aponta o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Quando você apontar, você também vai ser direcionado para um ambiente onde você vai poder fazer a sua inscrição para esse curso, tá bom? Sentiu um chamado na alma, quer aprender uma nova profissão? Bora nessa, vamos aí. Então, dado esse recado inicial, com muita alegria, vou chamar aqui a minha convidada, que é a Liliane Moura. A Liliane esteve presente no PLC episódio 22. Esse episódio rolou no dia 6 de fevereiro. Então, é a primeira convidada que volta aqui no canal agora. Que legal, se ela está voltando é porque curtiu a experiência, né? Então, se ela curtiu a experiência, ela abriu as portas aqui para a gente poder conversar de novo. O primeiro bate-papo que eu tive com a Liliane foi incrível, foi uma verdadeira aula e eu tenho certeza que hoje vai ser maravilhoso também.
Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que a Liliane desenvolve, pela postura dela de vida, né, pelo pouquinho que eu conheço, que eu tenho contato, assim, para mim é um exemplo, né, então sempre é uma alegria e uma responsabilidade estar com ela aqui, viu, gente. Ó, a Liliane é uma grande pesquisadora nas áreas de projeção astral, que são as experiências fora do corpo, na bioenergia, percepções extrasensoriais, no contato extraterrestre. Ela ministra cursos, palestras sobre esses temas desde o ano 2000, ou seja, mais de 20 anos aí de caminhada. E eu sei que ela tem uma caminhada longa, porque na nossa live anterior ela falou sobre as experiências que ela tem desde pequena, né? E ela teve recentemente nos Estados Unidos e ela está cheia de novidade aí para compartilhar conosco. Então, Liliane Moura, seja bem-vinda. Gratidão por aceitar o convite. Oi, Diego. Nossa, o prazer sempre é meu por você nos dar a oportunidade da gente poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências. Então, esse canal para mim é mais do que uma live, mais do que uma entrevista, é um bate-papo com um grande amigo. E é isso que é gostoso, né? A gente conversar abertamente, na naturalidade, todos os temas que a gente possa compartilhar, né? E mostrar um pouquinho de cada um de nós, nessa Sim, troca gostosa. é verdade, é uma troca, né, Liliane? E conversar sobre algo que a gente gosta tanto, né? Que é a Nossa, espiritualidade, que é o contato com os mentores espirituais. Isso realmente, de fato, nos conecta, né? E aí, você teve uma viagem aí recentemente, né? Você foi lá para os Estados Unidos. Como é que foi essa experiência? O que você tem de novidade para contar para gente? sim, todo ano a gente faz alguns eventos que sejam de contato extraterrestres, a um contato com lugares, na verdade, neutros, com energias que tenham uma certa assinatura dos nossos amigos das estrelas também, dos nossos amigos espirituais, que compartilham essa agenda, vamos chamar assim, né? Uma agenda Sim, propícia ao bem-estar do planeta, ao bem-estar da humanidade, das pessoas que que sentem internamente algum chamado para que possa entrar em contato mais direto com essa agenda. E, na verdade, as pessoas perguntam, mas por que você tem que sair da sua casa para você viajar para um lugar tão distante, né? Seja Monte Shasta nos Estados Unidos, onde eu acabei de chegar, seja no Atacama, no Chile, deserto de Gobi, nos Himalaias, Monte Perdido na Espanha, tem tantos outros lugares por aí, né? Serra do Roncador no Brasil. Mas sim. esses locais, eles são nodos de energia, são locais que têm uma certa assinatura de um passado dos nossos amigos, né? E que, de uma certa maneira, talvez até a nossa própria assinatura num tempo passado. Que nós mesmos deixamos lá atrás algo que sabíamos que num futuro a gente poderia entrar em contato novamente conosco mesmo, daquela época, e sentir reverberar uma certa sintonia e uma certa algo que desperte dentro de você Sim. uma lembrança de si. Não é nem uma lembrança de uma vida passada, uma lembrança do que aconteceu há milênios de anos atrás, mas uma lembrança interna, uma lembrança da sua assinatura, do que você traz, né, de tantas vidas, de tantas agendas que você teve, tantas escolhas que você fez nesse percurso todo de vidas. Para quem acredita na reencarnação, eu escolhi acreditar porque para mim funciona Uhum. muito bem. Tive muitas retrocognições, então, para mim, eu valido, né, mas é a minha opinião, eu valido as minhas experiências com as retrocognições que eu tive. Então, isso para mim é importante porque acaba que batendo algumas experiências que eu tenho em experiências fora do corpo, com a ida a esses lugares. Então, antes mesmo de ir nesses locais, Diego, eu tenho uma certa predisposição em ter tipo uma clarividência viajora antes das viagens. É como Uhum. se algum mentor, algum amparador, algum amigo espiritual colocasse dentro da minha tela mental e alongasse esse meu chakra frontal até o local e me desse uma validação de que, ó, esse local aí, ó, que você vai. E aí, fora do corpo, eu vou até lá,
observo o local e volto para o corpo com aquilo. Não dá outra, é como se fosse uma mistura de clarividência viajoura com uma pré-cognição ou uma premonição probabilística de algo acontecer. E aí não dá, tipo, às vezes 1 ano, 2 meses, 5 meses, depende muito, eu estou realizando aquela cena em que eu constatei através da clarividência viajoura na hipnagogia ou na hipnopompia, que é o estado alterado que nós sabemos das ondas cerebrais antes de você sair do corpo e também na volta, quando você está voltando de uma experiência. Então, são nesses períodos que acontecem para mim esses toques espirituais de algumas viagens que eu sinto chamado, mas assim, não é que eu peço, mas eu falo, pô, eu senti esse chamado, mas eu quero algo a mais para validar essa sensação que eu estou tendo de querer ir ou não, porque, puxa, é uma viagem, né? Você gasta um dinheiro, você tem um tempo para você fazer tudo isso, você tem seu trabalho aqui, então você tem que tirar no mínimo 10 dias, dependendo do local. Então você tem que ter uma certa. Eu tenho uma necessidade interna de validar essas coisas para não ir assim. Ah, eu quero ir para Monte Shasta. Ah, eu quero ir para Atacama. Não. Quantas viagens, outros locais, outros países tem para fazer? E eu não sinto chamado e não vou. Até mesmo com o mesmo grupo. Vários amigos meus, até brasileiros também, latinos, eles vão em todos os locais. Tem locais que eu não sinto, pelo menos por enquanto não. Sim. Mas Monte Shasta é uma coisa que me chama sempre, todo ano. Então, se você me perguntar por quê, eu ainda não sei o porquê exato, mas eu estou montando o quebra-cabeça interno da minha história. Eu já tive algumas retrocognições no passado, lá nesse local, nessa montanha, nesse vulcão adormecido. Muito tempo atrás, tinham muitos índios, né? As tribos que ali habitavam, que Monte Shasta é cheio de pinheiros, né? Tinham muitas tribos ali indígenas. E toda vez que eu durmo naquela montanha, em camping, eu saio do corpo, os amparadores estão ali comigo e me mostram, em retrocognições, coisas que eu vivenciei lá. E muitas vezes eu saio, eles me tiram também e me levam para dentro da montanha, onde existe uma base, como se fosse uma base intraterrena, né, dos próprios amigos das estrelas. E lá eu já constatei várias coisas lá dentro, como um laboratório mesmo que tem lá de estudos da glândula pineal, da meditação com a neurociência. Então, as primeiras vezes que eu fui, me levaram para dentro e me mostraram holograficamente várias coisas para eu juntar entre a glândula pineal e a meditação, junto com a neurociência. Me falaram em livros para ler, e eu comecei a pesquisar isso desde 2017, e fui validando assim algumas experiências. Então eu tenho uma afinidade muito grande com Monte Shasta. Atacama eu vou também quase todos os anos, mas a minha afinidade maior é com Monte Shasta. O Atacama para mim é uma experiência que eu sinto chamado, porém é um chamado que eu tenho várias experiências, vários contatos, várias comunicações telepáticas, mas, na verdade, aquele carinho, assim, por um local, eu sinto com Monte Shasta. Então, pode ter muita coisa, assim, envolvida que eu ainda desconheça, que ainda com o tempo vou descobrir, né, na minha história, independente de pessoas envolvidas desse grupo, entendeu? Que cada um que vai lá desperta algo dentro de si, que às vezes não tem nada a ver com os grupos que estão ali, mas consigo mesmo, né? Então, no meu caso, é bem isso daí. Que legal. Você falou sobre chamado, né, Liliane? Você falou algumas vezes sobre chamado. Todos nós sentimos um chamado de alguma maneira, né? Algumas pessoas percebem isso mais claramente. Você sente que isso é uma continuidade? Você fala que você vai num lugar que você tem uma afinidade, né? Então isso é uma continuidade de um estudo que você fazia aí já numa vida anterior? Eu acho, Diego, que a gente não tem um chamado. Eu acho que nós temos vários chamados, né? Vários chamados, porque nós somos eternos, né? Com consciência, a gente segue um caminho linear de evolução que a gente aprende como crença, né? A gente se limita ao nosso tempo linear, né? Passado, presente e futuro.
Mas eu acho que é tudo acontecendo ao mesmo tempo, por isso que eu sempre falo nas minhas entrevistas que o tempo mais importante é o hoje, é o presente, é o que você está escolhendo agora, pensar, Sim. sentir, fazer, né? Tomar atitudes. Mas eu tenho a crença, eu acredito, eu sinto essa verdade dentro de mim, de vidas passadas, de escolhas que eu trago de muitas vidas. Claro que a gente derrapa muito, né? Em várias vidas. Fizemos muitas coisas que hoje, com a cabeça que nós temos, com a maturidade que nós temos, por isso que a gente fala em maturidade consciencial, se a gente tivesse que se arrepender de tantas coisas que a gente lembra no passado, nossa, seriam muitas coisas. Mas é aí que entra a maturidade consciencial, até mesmo quando você sabe, entra numa questão de você descobrir e vivenciar algo seu num passado que não te parece muito agradável, entra a nossa maturidade consciencial para olhar para você no momento de hoje e perceber, não olhar para um passado desse que não te faz muito bem e falar, puxa, por que eu agi daquela forma no passado? Sim. Né? Porque tudo era outro contexto, tudo era outra história, era outro tipo de maturidade, era como se você soubesse até a página 1, hoje você está na página 2, né? Num livro infinito que não tem fim, que cada dia você está escrevendo a sua própria história numa página diferente. Então eu olho para mim dessa forma, eu olho hoje com uma maturidade e falar, puxa, eu sei que eu dei o meu melhor em todas as minhas vidas. Pode parecer vidas não muito boas em algumas delas, pode pingar muito sangue nas minhas vidas passadas, principalmente Idade Média, Sim. tantas outras coisas, né? Mas hoje, se eu fizer um balancete, claro que eu também não sei de todas as vidas que eu tive, né? Eu tenho Uhum. algumas lembranças. Sim. O balancete que eu faço é baseado na minha vida hoje, Legal. no que eu sinto hoje, no que eu vivencio hoje, no que eu aprendo hoje. Então, isso para mim é mais importante. Então, eu olho com carinho para Liliane, que não era Liliane, mas para a minha consciência com outras Sim. personalidades, com carinho. Eu sei que ela fez o melhor dela. Eu não tenho nem que perdoá-la, porque eu não acho que ela fez algo errado. Eu acho que era um contexto de várias vidas, dentro de várias situações, em Sim. que a gente acaba vivenciando de uma forma com uma maturidade diferente da de hoje. Sim, fez o melhor possível, né? Exato. É. Gente, vamos lá, deixa eu dar um oizinho pra galera que tá chegando aqui, ó. A Ana Carlucci tá por aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Léo Dolfini esteve por aqui, já deixou um Ei, oizinho. Léo. Doroteia também. Ana Carlucci. Rumishima tá por aqui. Fernanda Tempesta. Beijo, Fê. Otto Niemeyer tá por aqui, nosso amigo do Rio de Pronto. Janeiro. Legal, Otto. Marcela tá por aqui. Legal, Marcela. Marcela. Seja bem-vinda. Elucier também está por aqui, que legal, Elucier, que você está aqui conosco. A Ana A também está por Ana. aqui, Ana De Simone, que legal. Tiago Arantes, que legal, Tiago, seja bem-vindo. Marcos Ó, Vanhó, que Max. legal, Marcos, seja bem. Ó, Marcos, logo, logo você Nossa aqui, hein? galerinha aí da salinha. Nossa galerinha tá É, por a aqui, Max tem hein? que vir aqui também. Ó, vou combinar com você, ó. Já tá feito o convite aqui, ó, ao vivo, hein? Registrado. Luzineide está por aqui. Tiago colocou interessante. Aí o Tiago colocou uma pergunta aqui, ó. Monte Shasta tem ligação com a Lemúria? Oi, Tiago. Boa pergunta essa, viu, Tiago? Porque a maioria das pessoas fazem muita confusão com Lemúria e Mu, né? Que são dois continentes totalmente diferentes e muitas pessoas acham que é uma só. Na verdade, a história de Monte Shasta, né? Monte Shasta é uma cidade super pequenininha, tem 2 avenidas com algumas ruazinhas transversais. O grande lance de Monte Shasta é a grande montanha mesmo, que é muito linda, né? E a cidade é mística por 2 motivos. Um, pelo Sasquatch, não sei se vocês lembram do Pé Grande, né? Famoso. É o famoso. Tem, inclusive, uma estátua enorme dele lá, né, nessa avenida principal, que é a Monte Shasta Boulevard, né? Eu tenho várias fotos que eu tiro com esse Sasquatch, que eu acho ele uma graça. Então, tem essa história do Pé Grande, porque eram grandes seres, né, extraterrestres que saíam da montanha. Então, tem toda uma história mesmo do pessoal que mora em Monte Shasta. E tem o pessoal que acredita que Monte Shasta tem dentro, na base dele, uma cidade intraterrena
que é ligado a Saint-Germain e à Fraternidade Branca, que esse povo todo veio da Lemúria muitos, né, anos atrás e se instalaram ali debaixo da montanha. E que quem rege a montanha seria Saint-Germain com Adana, né, que é um outro ser espiritual. Então, na cidade você entra, tem várias lojas de cristais, várias livrarias com livros de Telos, que é o nome da cidade intraterrena que eles chamam, né? Então, muitos livros de Saint-Germain, então eles são bem místicos nessa cidade. Então, se você falar em extraterrestre lá, é impressionante, ali não rola isso. Só rola mesmo a grande fraternidade branca e Saint-Germain. E o Sasquatch. Então, Personagem e clássico. tem muitos grupos de ufologia, por exemplo, os irmãos Sistos Paz Wells, né? A Verônica nem tanto, mas o Sisto Paz, ele sempre vai com o grupo deles, o Projeto Rama, né? Do Peru, fazer também eventos lá. Várias vezes que eu fui no evento através do meu amigo Ricardo Gonçalves e a sua esposa, a Sol, nós, enquanto estávamos mantralizando o OM, por exemplo, a gente escutava reverberar de longe o grupo do Sisto, um pouco mais distante, também com um grupo grande, fazendo a mesma mantralização. Então, assim, tem vários grupos que participam e quando aparece um contato, o contato está ali, não está para mim, para você, ou para o ciclano ou beltrano, não. O contato está ali, sabe, para validar só aquela... todo até o processo de cada um, de ter estado ali, né? Do sair da sua casa até lá, fazer todo um trabalho de meditação, um trabalho de emanação de energia, de bem-estar para a humanidade, para o planeta. Então, é uma coisa bem bacana. Independente se é Saint-Germain, se é Adam, se é extraterrestre, intraterrenos, o que importa é o que você está fazendo ali. Qual é a emanação de sentimento que você está deixando ali como assinatura sua e qual é a experiência que você está tendo em troca de estar naquele local onde talvez você mesma já tenha estado em outras épocas e os nossos amigos, tanto espirituais quanto extraterrestres e intraterrenos, ali também deixando uma marca deles. E isso reverbera, Diego, dentro de nós mesmos, até mexendo em DNA, na sua genética. Uau. Porque você sente uma coisa muito forte. Para você ter uma ideia, já que a gente está falando de Monte Shasta, na última vez, não foi, na penúltima vez, não foi no ano passado, foi no ano retrasado. Eu acho que foi no ano retrasado, foi um pouco antes da pandemia. Foi, acho que penúltima vez que eu fui. Eu tive uma experiência muito forte, onde dois seres estavam aparecendo ali para a gente fisicamente, através dos bosques, né, de pinos. Primeiro nós fizemos a mantralização, depois nós tivemos avistamentos de naves, depois um avistamento de uma nave plasma muito grande, perto da gente também, tinham duas crianças com a gente, latinas, de uns 12 anos mais ou menos. E quando elas perceberam esses seres saindo do bosque e vindo em direção a nós, elas começaram a chorar e começaram a falar, né, em espanhol para os pais que estavam com medo, que estavam vendo os dois seres. E esses dois seres, que é um casal que se aproxima sempre da gente, se afastaram, respeitaram o momento, até eles sabiam tudo o que ia acontecer, mas eles vão até mesmo para a gente saber que talvez nesses eventos a presença de crianças também, como todo evento tem presenças de criança, mas tem crianças que têm medo e tem crianças que não têm. Sim. E isso acontece a partir das 9 da noite, é escuro, não tem lanterna, não tem nada. Então, você entende o processo todo. Claro. E nessa época, metade do grupo, nós estávamos em 70 pessoas, metade do grupo sentiu vontade de caminhar nesse bosque. E metade ficaram sentados mantralizando. E eu fui uma das que senti vontade de caminhar. Se você perguntar, mas você não tem medo? Eu não tenho medo nenhum, Diego. É uma confiança tão grande, uma coisa tão interna, de que você está ali numa presença de amigos, sabe? E eu fui caminhando em direção ao bosques, né? Aos pinos lá. E na hora que eu comecei a caminhar, eu tive a experiência
de me ver em duplicidade ao meu lado. Uau. Eu vi uma outra Liliane, como se eu estivesse olhando uma realidade paralela à minha, um multiverso meu ali, um fractal, né? Que as pessoas agora estão nessa vibe de falar em fractal, né? Eu olhei e ela me acompanhava e fazia os mesmos movimentos. E a sensação que eu tive no momento era de que ela estava tendo a mesma experiência numa realidade, no plano de ocorrência simultânea. Não era minha sombra, não era nada Entendi. disso. E eu fiquei naquela, e estava um frio, Diego, um frio. Era assim, uns 6 graus, para você imaginar. Eu tremia, de repente, uma bolha de energia quente me envolveu. E eu parei de tremer. E eu sentia como se eu estivesse dentro de uma outra realidade. E comecei a observar as pessoas que estavam caminhando meio distante de mim, e eu olhava, a minha clarividência aumentou nessa hora, e eu olhava bolhas energéticas, como se você visse a aura de alguém. Sim. Expandida, né? Uma esfera de luz. Eu via, só que para mim eram bolhas, porque eu via a tridimensionalidade dela, entende? Nessas Sim. pessoas, um branco bem luminoso, inclusive no Luiz, que é o meu sócio, né, na Tesseract, que também estava nessa viagem com a esposa dele. E aí, nessa hora que eu vi, eu senti que essas pessoas estavam experienciando a mesma coisa que eu. E aí terminou a experiência, nós voltamos todos, e no dia seguinte, quando nós nos reunimos para conversar até o que nós todos sentimos, né? Nessa hora, o próprio Gonzalez, ele acabou recebendo uma comunicação de uma dessas seres que tinha estado ali, ela se chama Ivica, e ela disse que muitas das pessoas ali, veja só, a gente não tinha comentado isso com ninguém, saímos de lá quase meia-noite, cada um foi para a tua barraca dormir, Sim. E dia seguinte nos encontramos. Ela comentou que eles deram para a gente uma oportunidade de uma experiência diferente, onde nós poderíamos acessar outras realidades. Que legal. Outras camadas de realidade. Então, assim, bateu com o que eu estava sentindo, aí várias pessoas dar o seu depoimento e todas tiveram a mesma experiência, as que andaram. Então, assim, essas coisas são bem interessantes, que é para você começar a ampliar suas percepções. E nesses locais que são neutros, são locais que são muito distantes do centro urbano. Então, você sair de uma grande São Paulo, né, para ir para uma montanha, para ir para um local onde não tem assinatura de centro urbano, não tem ruído, facilita para você ampliar sua percepção extrasensorial, principalmente para quem não tem ela desenvolvida aqui no dia a dia. Ali Sim. acontece algum desprendimento, alguma expansão áurica que faz com que você tenha pelo menos um start de algo. E essa referência você traz para você quando você volta para a tua casa. E o mais importante, Diego, é você tentar manter essa referência. Manter o contato, manter a referência, manter o estado de paz ali interna, o estado de querer transcender todas essas percepções, querer dar continuidade, querer praticar, exercitar, ler mais, entrar em contato Sim. mais com seus amparadores, entrar em contato mais com seus amigos das estrelas também. Então, e é isso que é legal, é você manter o que você tem como boa referência na tua aura. Com certeza. E no meio de tudo isso, conectando com o nosso tema de hoje, que é a maturidade espiritual, né? No meio desse processo de descoberta, né, de percepções, de experiências, isso tudo vai contribuindo muito para o seu crescimento pessoal, obviamente, para a tua maturidade também, porque senão pode acontecer o inverso, né, Liliane, que é desconectar totalmente daqui. Isso não seria bom, né? Como é que é esse equilíbrio, né? Você que tem essas experiências, desenvolve, tá crescendo cada vez mais, como é que é isso para você? É isso que é a maturidade consciencial, né, Diego? A gente aprende tanto isso, até mesmo com Wagner, né? De ter os pés no chão, ancorar, na verdade, a sua reencarnação aqui, porque a gente precisa, se nós estamos aqui, o importante aqui agora é a sua vida material, que você tem que mantê-la, mas manter com os pés no chão
e o coração nas estrelas, né? O nosso chakra coronário é sempre conectado ao universo, ao todo, né, que nos permeia, mas o nosso chakra básico tem que estar conectado aqui na sua ancoragem terrena, porque senão você tem os distúrbios e desequilíbrios e desordens emocionais, os nossos vórtices de energia, que são os chakras, né? Então, eu acredito, na verdade, que o trabalho de autoconhecimento, por mais que você leia muitos livros, você tem uma biblioteca, né, de experiência lida dentro da sua consciência, por mais que você não pratique tudo que você leu e estudou, não vale para nada. Então, eu estudo, já li 10 mil livros de chakras, mas se eu diariamente não lembrar que tem os chakras e para que eles servem, de que adianta tudo isso? Tudo bem, eu acredito também que aquelas pessoas que não têm a consciência, o conhecimento da espiritualidade, em si, de estudos da espiritualidade, eu conheço pessoas muito próximas de mim que nunca ouviu falar em chakra, que nunca ouviu falar em espírito, que nem quer saber dessas coisas, mas é uma pessoa que vive conectada na espiritualidade dela, diária, de uma outra forma. É uma pessoa que tem o bem-estar no coração, vive em paz com aquilo, quer sempre ser, sabe, quer ajudar as pessoas, dar bom dia para o padeiro, para o seu vizinho, para o porteiro do seu prédio. Aquelas pessoas que estão sempre exalando aquele bem-estar. Então, eu acredito que não é só leitura, intelecto, conhecimento que vai levar você a alcançar a espiritualidade e a maturidade consciencial. A maturidade é muito mais do que livros, muito mais do que papel, muito mais do que cursos e estudos, né? Então, e a gente vai adquirindo isso no autoconhecimento. Eu tive a possibilidade de conhecer muito cedo, né? Quer dizer, muito cedo, com 30 anos, o nosso querido amigo Wagner, né? Foi a primeira pessoa que apareceu na minha vida ligada à espiritualidade, que me abriu um leque de possibilidades de eu me conhecer. Então, às vezes as pessoas que não têm, por isso que eu gosto de falar como foi o meu percurso, porque isso é um norte para quem está procurando um caminho para começar a estudar, a se conhecer, né? Então, tem muitos livros de autoajuda hoje, tem muito misticismo, muito esoterismo, tem muitos podcasts aí com tantos temas que eu acho que, às vezes, por um lado, é muito bacana, porque hoje você tem a mídia social aberta aí, o que você quiser, você procura, você digita, você acha. E ainda temos a nossa inteligência artificial hoje, né? Então, tem de tudo. Por outro lado, se a pessoa não tiver essa maturidade para filtrar, ela vai borboletar tanta coisa que ela vai encher as gavetinhas do cérebro dela com tanta informação que ela não vai aprender o que ela precisa aprender. E hoje as pessoas estão muito ligadas a esses, por exemplo, você tem podcast de 1 hora e de repente você faz vários shorts, né? De 2 minutos cada um. E é isso que a moçada quer. Elas querem, por exemplo, se eu falar em consciência, o que é consciência? Vamos especular o que seja consciência. Tenho 2 minutos para falar de consciência. Posto no meu Insta. A pessoa vai ali e assiste a Liliane falar 2 minutos de consciência. Ela já vai achar que ela já sabe o que é consciência. Hoje está assim, infelizmente. Já cria um curso baseado nisso? Fora isso, né? Ela vai dar um repeteco do que ela escutou, como base dela, da vida dela. Ela já vestiu aquilo sem experienciar nada, sem vivenciar nada, e vai jogar, já vai papagaiar, né? Vai começar a falar a mesma coisa. Então, por um lado é triste, por outro lado tem a abertura consciencial. Mas, no meu caso, eu tive a oportunidade, que eu estava falando, né, de conhecer o Wagner, de trabalhar os chakras, trabalhar os nossos corpos sutis e tudo mais. E hoje eu percebo que eu não consigo mais eu não consigo dormir sem lembrar que eu tenho chakras, que eles me animam, que eles me vitalizam, que eu tenho órgãos vitais que dependem dele e que dependem da minha consciência em colocar luz neles para eu me vitalizar. E eu não posso esquecer que, contrapartida, que nós temos nossos para-chakras, que com seus aspectos psicológicos, eu trabalho a minha consciência, o meu lado psicológico e emocional,
né, que a gente aprende. Vou dar um exemplo para a galera que está assistindo pela primeira vez e poder entender um pouquinho esse processo. Isso. Vamos falar do chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco, para mim, eu tenho ele como, puxa, é o que me anima nas relações, na troca das relações humanas, é o que me faz ter vitalidade para poder, através do meu órgão timo, para eu poder ter vitalidade para vivenciar na minha vida diária. Sim. As minhas mamas, por exemplo, que são os meus órgãos, me dá a troca da relação, o meu coração me dá a questão de eu estar amando a vida, amando as pessoas e não guardar ódio. Os meus pulmões me dá a alegria de viver, de estar reencarnado e não sentir tristeza. Então, o aspecto dos chakras em vitalizar os meus órgãos internos é tão importante quanto eu começar a pensar no aspecto psicológico de cada órgão desse chakra. Então, se as mamas, para mim, adoecerem, é o que me falta na troca da relação humana, o quanto eu estou me dando realmente na vida para as pessoas e quanto eu estou também recebendo delas. Perfeito. Se eu for pensar nos meus pulmões, no para-chakra que cuida do aspecto psicológico dos pulmões, o que está me fazendo ficar triste na vida? Por que eu estou alimentando essa tristeza? Cadê a alegria da minha vida? Cadê a busca que eu tenho internamente que eu estou deixando para trás? A glândula timo, por exemplo, que cuida dos meus linfócitos T e B, né, trabalha com a medula, o baço, tudo junto para te dar vitalidade, uma autoimunidade. Se eu estou triste, deprimida, eu vou cada vez mais baixando a minha imunidade. Então, o coração, eu guardo ódio, eu guardo rancor de algo do passado, de alguma pessoa, vamos transmutar isso. Então, se você não fizer esse trabalho paralelo dos chakras e dos para-chakras, o conjunto deles é você. Você é. A sua consciência está usando esse duplo etérico, esse campo bioelétrico, onde os chakras existem, e está usando o seu espírito ou psicossoma, onde os para-chakras existem, para que você possa se conectar numa vida de reencarnação aqui, sadia, legal, bacana. Então, esse percurso todo, né, que a gente aprende, que a gente aprendeu, me dá uma referência diária de trabalho interno da bioenergia. Então, acho que isso que é bacana. É a sua assinatura, né? Sim. Verdadeira aula hoje, hein, gente? Estamos ao vivo aqui, ó, batendo papo aqui com a Liliane A gente só está Moura. relembrando coisas que a gente já aprendeu com o nosso professor aí. Mas isso é muito importante, o que você está falando, até para a galera que está acompanhando a gente, que de repente está tendo contato assim a primeira vez com isso, né? Com esse tipo de tema, pessoal que está despertando espiritualmente. Por gentileza, Liliane, você tem como dar uma definição assim do que são os chakras e falar um pouquinho sobre cada um? Você deu uma aula de chakra cardíaco, agora foi lindo. Você consegue falar um pouquinho sobre cada um para a galera que está chegando agora, está despertando para esse tema? Tá. Eu vou falar até, né? A gente está falando do Wagner também. Eu posso também falar sobre o Alberto Cabral, que é um grande amigo também do Cefli. É um lugar que também eu aprendo muito. Aprendi muito no passado e continuo aprendendo até hoje. E uma das coisas que eu aprendi com ele em relação aos chakras também, né? Na sua possível formação dos chakras. Por que eles existem? Por que nós temos os chakras? E eu me lembro pela primeira vez que eu escutei o Cabral falar na questão da parte de busca de um caminho energético através dos nossos órgãos internos. Foi onde eu entendi o caminho que se faz e que gera um vórtice de energia. Então, vou dar mais um exemplo. Em vez de falar do chakra cardíaco, vamos falar, de repente, do chakra umbilical, que tem bastante órgãos envolvidos ali, né? Sim. Então, nós temos o nosso chakra umbilical, localizado no nosso campo bioelétrico ou duplo etérico, que é aquela massinha de luz branquinha que alguns clarividentes vê na outra pessoa, né? E nesse duplo etérico, ele é cheio de pequenas cânulas energéticas, ou também podemos chamar de nadis energéticos para os hindus e meridianos, né? Para os chineses, tudo energético, que é uma cópia do nosso sistema nervoso físico, do nosso corpo físico. Então, a cópia são os meridianos, ou os nadis energéticos. E essas microcanulinhas, chamadas de nadis meridianos, envolve o nosso corpo físico.
Ele é a cola que gruda o nosso psicossoma, ou espírito, e o nosso corpo mental, e mais a nossa grande consciência, para que a gente esteja aqui, na vigília, conversando. Né? Se não existisse esse duplo etérico, eu estaria totalmente desencaixada, minha consciência sabe lá Deus aonde, meu psicossoma também, corpo mental sabe aonde, e eu aqui desmaiada, meu corpo físico desmaiado. Onde a gente fala, a pessoa perdeu a consciência quando bateu a cabeça, né, e desmaiou. Então, esse duplo etérico, ele tem vários vórtices e energias. Como é que esses vórtices mais proeminentes, vamos falar em 7 principais, né? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, o baço do lado esquerdo abaixo da costela, o nosso chakra sexual no baixo ventre e no básico, o chakra básico no períneo, ali entre o cóccix. Então, são os 7 principais, que são os 7 maiores, vamos dizer assim. Por que eles são maiores? Vamos puxar com o umbilical. O umbilical, ele cuida da vitalidade do estômago, pâncreas, intestinos, fígado, estômago, fígado, vesícula, todos os nossos órgãos ali vitais. Sim. Então, cada energia de cada tecido, de cada órgão vital, para se vitalizar, ele tem uma respiração. Então, o nosso duplo etérico, que é cheio dessas canulinhas, está sempre na respiração do prana, do ki, do ti, dessa energia do ar, né, que nos envolve. Então, cada inspiração, essas canulinhas pegam o ar, pegam o prana, vai para dentro dos órgãos, energiza os órgãos e depois eles precisam expirar. Primeiro eles inspiram, depois eles expiram. Então, você imagina a energia vindo do estômago, energia vindo da vesícula, energia vindo do fígado, dos intestinos, do pâncreas, em conjunto para respirar e expirar, eles se juntam essa energia de cada órgão, se misturam, rodopiando, sai criando um rodemoinho de luz, de energia, respira, inspira e vitaliza. De novo, inspira e expira. E isso foi criando o vórtice de energia do chakra, dos corpos físicos. E quando a gente acopla o espírito no corpo físico, através do duplo etérico, é passado uma cópia também dos chakras para o espírito. E aí, para em grego, que é além, né, além do visível, chamamos de chakras do além, para chakras. E como o corpo espiritual também é chamado de corpo emocional, corpo das emoções, e o plano astral, o plano espiritual é o plano das emoções, então ali que existem as nossas emoções gravadas nos nossos parachakras, relacionado dentro da medicina tradicional chinesa, exatamente com cada órgão físico nosso. E se você pensar e se analisar e sentir quando você está nervoso, quando você está com o pavio curto, quando você está ansioso, quando você está deprimido, quando você está melancólico, ou seja, quando você tem vários distúrbios de emoções, você percebe aonde pega em você. Sim. Você percebe em qual órgão físico. Então, os chineses, os taoístas já sabiam disso, dessa correlação entre o para-chakra e o chakra, a emoção com cada órgão físico. E isso bate direitinho. Eu sou formada em cinesiologia aplicada. Foi no ano 2000 que eu me formei, fiz 2 anos de curso, e eles trabalham muito bem essa parte da medicina tradicional chinesa também. E é muito importante você ver os meridianos trabalhando por onde ele passa entre os órgãos e tem a ver com cada emoção. Então, você vai unindo as coisas, né, Diego? Eu fui unindo todos os estudos que eu fui pegando, um pouquinho daqui, um pouquinho dali e tal, e hoje eu consigo me trabalhar e me sentir quando eu estou com desordem emocional, preocupada, ansiosa, ou triste, ou melancólica, qualquer situação que eu esteja passando, batata, pega no chakra e se eu deixar, vai somatizar no corpo físico, no órgão físico daquele chakra. É onde eu tento sempre transformar e transmutar isso para que não deixa somatizar, porque as nossas emoções, elas estão gravadas na sua aura, que é um conjunto dos nossos corpos sutis, e o duplo etérico é o mata-borrão. O corpo físico é o freio das emoções.
Tem horas que esse duplo etérico ele fica mais rarefeito, mais sutil, aonde vem um pouco dessa somatização dessas doenças, esses desequilíbrios emocionais que a gente sente, e vem naquelas doençazinhas fracas, de repente vem numa doença muito forte, numa Sim. síncope. Então, de vez em quando, esse duplo precisa ficar um pouco rarefeito, porque se ele não for soltando às vezes uma doençazinha, uma gripe, uma rinite, uma febre, de repente vem uma descarga de energia de emoção muito forte, nossa, que está chegando perto, está lá na periferia, mas está chegando muito perto, porque você está numa contínua desordem, não está prestando atenção em si, que acaba somatizando muito forte uma doença grave. Né? Isso é uma das causas da gente somatizar, fora outras causas que também a gente traz muita coisa Sim. que está enraizada em vidas passadas, ou mesmo do nosso dia a dia aqui, né, da poluição que a gente convive, Sim. de tudo isso que faz parte. É um conjunto de coisas. Nunca é uma coisa só, uma relação só. As pessoas querem, né, colocar tudo no... Não, é por causa Em disso, é por caixinhas, causa né? daquilo. Não, a gente é uma mescla de muitas emoções, de muitas coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia. Sim. E uma força que existe no meio de tudo isso, Liliane, é a força consciencial, né? É a energia consciencial que é a maior de todas as forças, que é capaz de transmutar, é Transmutar. capaz de transformar, é capaz de energizar, isso através da força do pensamento. Você pode falar um pouco para a gente, por favor, como é que funciona? Porque surge lá no pensamento, né? No campo Sim, mental, no corpo mental. eu acho que nossos pensamentos, por um lado é bom, por um lado é negativo, né? Porque quando a gente pensa demais e sente de menos, né? Eu acho que tudo tem um equilíbrio, né? É, Eu tento sim. perceber o que eu sinto, se está correlacionado com o que eu sinto, com o que eu penso. Eu gosto de correlacionar os dois para que a minha escolha, a minha atitude na vida seja mais coerente. Claro que a gente está sempre, né? Fazendo escolhas aí de altos e baixos, mas eu tento prestar atenção nisso. Se o que eu estou sentindo está de acordo com o que eu estou pensando. Então, eu sinto que se eu for por esse lado, a coisa funciona melhor para mim. As escolhas funcionam melhor. Mas essa coisa de ter só pensamento positivo, se você não sentir na sua própria consciência, não vestir aquela verdade como experiência em si, só você falar não tem muita vibração para aquilo. Mas eu acredito que também, você vê que eu não sou nem 8 nem 80, né? Eu não gosto de ser, mas eu acredito também que é um bom start para quem não consegue manter uma boa vibração de pensamentos, por exemplo, mantralização, né? Sim. Vamos mantralizar a palavra paz. Eu estou nervosa, eu estou aflita, eu estou ansiosa. Eu vou parar e vou ficar 10 minutos. Paz, paz. E a minha cabeça mil por hora, mas eu vou continuar, paz. Até que isso, e existe uma egrégora formada em volta dessa palavra paz, estou dando um exemplo, né? Pode ser Sim. on, pode ser várias outras, alegria, amor, mas existe uma egrégora formada que aquilo pode reverberar na sua aura, reverberar na sua consciência, e até os nossos amigos espirituais darem também um empurrãozinho e dá um start em você e você começa a sentir uma certa paz, uma tranquilidade. Aquele fato de você pensa na sua respiração, você está com foco em si, inspirando e expirando. Você não é espiritualista, você não é budista, você não tem religião nenhuma, mas você só está prestando atenção na sua respiração. Aquilo vai te acalmar, certo? Então, assim, quando eu falo só pensamentos positivos não adianta, eu acho que você tem que vestir aquilo dentro de você, sentir aquilo em você para reverberar algo. Mas se você não sentiu ainda, se você ficar treinando pelo menos a materialização daquela palavra, o pensamento positivo, eu acho que isso também é um start que te traz para um caminho que você possa prosseguir. Sim. Ó, o que a Rumi Shima colocou aqui, ó, quando você estava contando o relato lá dos Estados Unidos, ela colocou: esse relato daria um filme. Não sei se eu não sei se já rolou um filme, mas livro tem, né, Liliane? Fala dos seus livros aí para a Rumi Shima conhecer. Sim, eu tenho essas minhas experiências, eu estou escrevendo, mas Opa! não vai ser tão para agora, porque ainda tem muita coisa que eu estou analisando e sentindo, né? Uhum. Então não é fácil assim, mas eu vou colocar isso em livros também, que são essas minhas pesquisas de viagens.
mas hoje eu estou escrevendo um livro só sobre a paralisia noturna, porque a paralisia do sono, porque eu acho muito importante as pessoas entenderem melhor o que ocorre e perder esse medo para poder continuar o estudo, porque muita gente corta o estudo por medo da paralisia, né? Então, eu E muita resolvi, gente tem, né, paralisia. todo mundo que eu conheço, não sei como é que a gente atrai, né? Todo mundo fala, não, mas o que você está falando, eu já senti. Na minha família tem um monte. Então, eu acho que um livro só sobre esse tema, com as minhas experiências de paralisia também, eu acho que vai ser legal. Vai ser um livro curtinho, né? Já está sendo um livro Que curtinho, mas legal. que eu acho bacana as pessoas terem. Fora isso, eu tenho até aqui, posso mostrar? Claro, deve. Aqui, ó, projeção astral, né? Deixa eu Que ampliar é aqui, eu vou colocar só você aí. Aí. projeção astral, o despertar da consciência. Ele tem duas partes, uma parte de projeção, vocês podem ver que aqui tem o cordão de prata, e a outra parte aqui são sonhos, né? A diferença entre sonhos e projeções. E a outra parte de bioenergia, né? Que eu falo na segunda parte. E agora nós temos, através da nossa editora Tesseractum, editorial, também ele em espanhol. Olha que legal. Que legal. Já saiu em espanhol também pela Amazon. Então, qualquer lugar do planeta, né, da Terra, você pode adquirir ele. Vai ter agora o português também, em português, para você, se você quer baixar, você quer comprar na Amazon de Portugal, na África, nos Estados Unidos, tem brasileiro em toda parte. Não precisa pagar frete do Brasil, né? E Sim. esse aqui é o Viajando Opa, nas esse é Estrelas. maravilhoso. Deixa eu colocar você no. Aí. Aí. Viajando nas Estrelas, que eu conto a história. É um livro com bastante desenhos, aqui, ó, desenhos coloridos, né, que eu conto a história das minhas filhas, desde pequena, que elas tiveram algumas experiências com extraterrestres, com mentores espirituais, com a minha mãe, que é desencarnada também, apareceu para elas. Então, a gente conta as historinhas, claro, mudando os nomes, é Thalita e Mili, os personagens, minhas filhas chamam Tatiana e Tami, né? Então, eu fiz uma história também romantizada, para que as pessoas, os pais pudessem ler também para os seus filhos e começar a ampliar a cabecinha das crianças para não cortar e limitar e fechar as suas Sim, percepções extrasensoriais, seus sonhos, entre aspas, que os filhos contam para os pais falam, não, filha, você está louca, isso não existe, foi só um sonho. Então, eu tive a, a possibilidade de ter minha mãe, que era muito ligada a essa área, então, toda vez que eu contava alguma experiência para ela sempre me ouvia, sempre me escutava. Então, eu não tive um corte que prematuro legal. da Importante isso. espiritualidade, pelo contrário. Então, eu acho bacana que as pessoas também possam ter essa oportunidade. Que incrível. Ó, então, para facilitar, pessoal, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, vou deixar o link aqui para você acessar os livros da Liliane Moura, o site da Liliane Moura, lilianemoura.com.br. Isso. Eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo. E o primeiro episódio aqui que nós fizemos juntos, né, o episódio 22 do Projeto Luz Consciência, a gente conversou bastante, mostramos imagens desse livro, né, Liliane? Então, Verdade. depois que terminar essa live aqui, assiste também o outro episódio, vou deixar aqui na descrição do vídeo também, que foi muito legal, a gente conversou bastante, a Liliane contou, assim, os bastidores desse livro, Sim. foi muito legal, Ah, e né? tem também, Diego, mais um livro que eu fiz, né? O Encontro Consigo Mesmo, eu fiz Ah, esse isso é ano, sensacional. que está gratuito no meu site também para as pessoas baixarem, que foram algumas reflexões que eu fui Esse livro é fazendo lindo. durante a minha vida. Então é um livro assim curtinho, mas gostosinho de ler também. Esse livro é lindo, sensacional. Então, pelo site aí da Liliane Obrigada. Moura, você vai acessar lilianemoura.com.br e ó, temos mais mensagens aqui no chat. A Lucia colocou que aula e experiências, concordo. Marcos colocou que Obrigada. o som está falhando às vezes. Será que já resolveu aí, pessoal? Se puder deixar aqui no chat, por gentileza, se está falhando aí. Para mim aqui está normal, mas não sei, de repente na É, transmissão pode ser que tenha falhado algumas vezes aí. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, no celular aqui, não estou vendo falhar, mas vamos lá, de repente está falhando mesmo e a gente não viu. E reflexões do universalismo, gostei desse nickname aqui, ó. Como faz bem escutar vocês. a Abraço, Suzy Suzy. Maria. Que legal, Suzy. Que bacana.
Aí sim, quero o livro. Vai lá, ó, Liliane, entra no site da Isso, Liliane e depois acessa aqui na descrição do vídeo. Ah, o Marcos falou que resolveu, valeu. resolveu. Aí ele colocou, o problema era aqui. Tá bom, tudo bem, menos mal, menos mal. A Ana Carducci falou que normal. Legal, Liliane. Então, falando sobre o contato com os mentores espirituais que são tão importantes, né? Tem gente aí, tem muita gente que quer ter contato, né? Ver esses nomes aí desses grandes mentores, aí Ramatiz, por exemplo, né? Uhum. E aí quer ter contato com esses grandes mestres, né? Grandes mestres espirituais, mas pessoas desconhecidas, né? Desencarnadas, também passam mensagens importantes, né? Mentor que não tem nome também vale? Se eu falar para você que eu nunca perguntei nome de mentor e nunca eu soube nome de mentor, para mim isso não é importante, realmente é a mensagem, né? Não é o mensageiro. Então, eu acho que o mais importante é você reverberar na mesma sintonia de amor e fazer o que você tem que fazer, né? O trabalho que você tem que fazer, aprender, pegar o que eles têm de bom, de melhor para oferecer Sim. como estudos, como maturidade, né? E os mentores que chegam para você também, que daí eu não sei nem se são mentores, e começam a apontar coisa na sua vida, começam a opinar demais na sua vida. Isso daí eu corro, porque geralmente é alguém da minha família desencarnado que quer cuidar da minha vida. Tem que, né? Quando vem com tem que fazer tal coisa, desconfia, né, Eliane? Então, assim, eu não. O que eu mais foco assim nas minhas experiências é estar junto para fazer algo junto, dar assistência, Crescer compartilhar, junto. sabe, essas experiências, crescer, fazer parte de uma agenda bacana e olhar o que você está com dificuldade para aumentar a sua maturidade consciencial, né? Que tem tantas coisas. Eu acho que em vez da gente ficar pedindo, né, coisas para eles, eu acho que se eu tivesse que pedir, Diego, todo dia alguma coisa para mentor, para amparador, para extraterrestre, seria, sabe o quê? Ok. Cara, onde eu estou patinando? Por que eu não consigo sair desse impasse aqui? Que me deixa nesse estado que eu não consigo passar desse patamar da coisa, que eu não estou enxergando aonde que eu estou, sabe, quebrando meu ego em algum aspecto, meu orgulho, cadê a minha humildade nisso? Então, se eu tivesse que perguntar, são todas essas, se eu tivesse, não, muitas vezes eu pergunto isso, porque eu quero receber esse tipo de toque, porque Como é que às faz vezes a para gente não, crescer, né? a gente não consegue, às vezes, enxergar, porque a gente está naquele contexto, naquele drama, né, na verdade, que Sim. você está vivenciando, e muitas vezes você não consegue ter lucidez para ampliar tanto. Por mais que você tenha tanta espiritualidade, tanto estudo, tanto fazer parte de grupos bacanas, de amigos, aqui, digo, na Terra, né, não só Sim. espiritual, mas às vezes, quando você deita a tua cabeça no travesseiro, só você sabe aonde que você está flutuando. Sim. Aonde que você tá pegando algo em você que você não está conseguindo sair daquele contexto. Então, nessas horas, eu vou ser sincera, nessas horas eu falo, gente, por Dá uma favor, forcinha. dá uma força, porque eu quero enxergar, não quero que vocês me apontem o que está errado, não, nem que me dê a solução, mas eu quero enxergar, e aí a minha decisão vai ser de como eu trabalhar aquilo, vai partir de mim. E Sim. por tudo que eu estou fazendo, alguma coisa não está funcionando, então de que forma eu posso melhorar isso? Então, eu acho que isso que é o mais importante. Excelente. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para o Jarbas Viana. Jarbas, Legal, nosso amigo lá do grupo de estudos. Ele é membro aqui do canal, então deixa eu também aproveitar para dar um recado aqui para você que já é membro, ou para você que existe essa possibilidade de tornar-se membro aqui do canal, né? Então, se você quiser sintonizar mais ainda com esse projeto aqui, que é o projeto Luz Consciência, com o canal Diego Roque, torne-se membro aqui do canal, tem conteúdos exclusivos, tá bom? Mas o projeto Luz Consciência, gratuito, e vai permanecer sendo assim, pois é um chamado da espiritualidade, tá? se tornar membro é subscrever?
Então, se tornar membro, a pessoa paga um valor por mês e ela Ah, tem que acesso a legal. conteúdos exclusivos. É um valor pequenininho e ela Sim, consegue ter acesso a conteúdos exclusivos. Tem áudios que eu estou gravando e colocando lá. Tem um curso que eu estou gravando também que vai ficar exclusivo na área de membros. que Então, para quem legal. quiser, pode também, além de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, pode se tornar membro também, que aí vai ter acesso a Bacana. esses conteúdos exclusivos. Mas esse projeto aqui que nós estamos fazendo é uma live, é aberto, e assim permanecerá, pois é um chamado da espiritualidade para que seja dessa maneira, tá? Ô, Liliane, e perguntas que vêm assim, né? Principalmente para quem está despertando espiritualmente. Então, estou intuindo aqui que hoje tem uma galera que está despertando espiritualmente, que está conosco aqui, por isso que eu vou te fazer essa pergunta. Todo mundo tem um mentor ou uma mentora espiritual? E é o mesmo ser a vida inteira? Isso muda? O que você sente na prática? E como é que é a tua experiência nisso? Eu responder, todo mundo tem. Todos eles mudam. Ou tem um só que é aquilo desde que você nasce. É uma resposta muito fechada, né? Então, como é que eu vou saber do seu mentor, do mentor da minha vizinha, do mentor do... É complicado. Mas a gente vê nos estudos, no compartilhamento de pessoas que a gente conhece espiritualistas, que também acabam vendo as mesmas coisas que você É. e aprendendo da mesma forma. Então, eu acredito que todos nós temos os nossos amparadores, né? Aqueles seres mais que estão passando por uma disfuncionalidade, uma desordem emocional, né? Que estão mais em planos espirituais mais densos, né? É claro que ele não vai ter um mentor ali grudado nele, no meio de um umbral, vamos dizer assim, de um plano espiritual denso, Sim. mas eu acho que tem alguém que olha por todos esses seres, que está numa Que legal. distância mais ampla ali, e esperando, né, aquela hora desse ser falar, olha, pelo amor de Deus, não aguento mais isso aqui, dá uma mão, dá uma força, eu quero sair daqui, eu quero melhorar. Então, eu acho que nessa hora, eu acho que não existe ninguém desamparado. E eu acredito nisso, que todos temos uma possibilidade da gente poder alcançar a maturidade consciencial, tá? Agora, de repente, você está no período intermissivo entre vidas para reencarnar, e você senta com amparadores. Se você for um espírito que tenha já uma certa maturidade para fazer até suas próprias escolhas sozinho, né? Você acaba que tendo colegas que você pode compartilhar com eles o que mais emocionalmente reverbera em você, para você atrair até como uma Sim. experiência para você. Às vezes você não tem nem noção de que você vai atrair aquela experiência, mas você tem noção das suas carências, mas você não tem noção do que você vai atrair para Sim. realizar aquela carência, aquele potencial que está ali latente, né? Então são várias possibilidades de você de repente reencarnar por compulsão, né? De repente reencarnar por mentores que colocam você lá dentro da reencarnação logo para deixar de fazer tanta coisa disfuncional no plano espiritual, vamos reencarnar ele de uma vez para ver se ele tem a oportunidade de fazer novas escolhas. Deve ter outros tipos de experiência de que você, olha, eu quero reencarnar nessa família porque aqui eu sei que eu vou conseguir transmutar certas coisas em mim, e de repente, na hora que você vai reencarnar, você vai para totalmente diferente de uma família oposta. Porque o que era mais importante dentro de você não era aquele racional que você pensou, mas e sim o que reverbera emocionalmente como carência da sua consciência e você foi para outro Sim. local. Então, eu acredito que há possibilidades de várias maneiras. E tem aquela também de que a gente encontra amigos no plano espiritual, no período entre vidas, e de repente junta uma galerinha ali e fala, vamos descer ali naquele país, tal, vamos fazer um trabalho assim, assim, assado, vamos tentar se encontrar ali na hora de reencarnar e ver se a gente consegue manter certos trabalhos, né? Então, eu acho que tem de tudo. O mesmo mentor sempre tem um que vem com você desde o início e permanece com você até o final? Também não sei, pode mudar, de repente esse mentor pode querer fazer um outro tipo de trabalho que está precisando e vem outro fica no local, de repente você vai fazer medicina e vem amparadores médicos que vão acoplando no seu trabalho conforme você vai fazendo escolhas diferentes na sua vida. Vou estudar budismo, eu não tinha nenhum budista do meu lado, de repente aparece um budista, eu vou estudar yoga, vem um yogini,
sei lá, tanta coisa. Vou estudar física, vem um David Bowie aparece do meu lado. É tanta possibilidade, né? Eu acho que Sim, a gente não pode fechar nunca. com certeza. E a Ana colocou aqui, ó, estou passando por um processo assim, quando você falava dos desafios, né? Realmente queria saber como sair dessa situação. Segue as dicas da Liliane aqui, ó, Ana. Não desanima, lembra que a Não, espiritualidade nunca desampara e você mesma não pode se desamparar, né? Porque sim. quer queira você ou não, você vai estar junto com você por toda essa jornada aí. Então É seja uma aquilo boa que, companhia para você mesma. é aquilo que eu falo, na hora que você deita a cabeça no travesseiro, é você com você. E os nossos amigos, eles estão ali observando você, sabem o que você sente, tudo que você está passando, né? Então, nessa parte, é você ser o máximo de sincera com você mesma e tentar observar os seus passos, tentar observar o que você está atraindo para você, principalmente, né, Diego, observar qual é o teu padrão emocional e mental durante o dia. O que você Sim, pensa o dia inteiro? O que você sente o dia inteiro? Como é que está dentro de você? Porque é a tua assinatura interna que vai reverberar externamente e você vai atrair aquela situação e aquelas pessoas na tua vida. Então, enquanto sim, você não mudar um padrão de pensamento e um padrão de emoção, você não vai mudar o seu padrão de atitudes e a tua vida não vai mudar nunca. é É verdade. fazer diferente e não ter medo do novo. É. O novo, ele traz renovação. E Ana, aqui você é sempre muito bem-vinda. Espero que esse conteúdo esteja te ajudando e vamos junto crescendo nessa aí. Não É isso desanima, não. aí. Olha o que a Romishima colocou aqui, ó. Se até a Liliane, com toda essa experiência, tem esses empates, quem sou eu na fila do pão? Até, Liliana, eu sou igualzinha a você, ouvi. É, Tem nada de você é mais uma ou menos aqui, consciência como não. todos nós. Oh, Olha, Lucia, faz parte da maturidade espiritual o amparo dando aquele puxão e não nos sentirmos ofendidos, né, por falta de palavra melhor. Poderia falar sobre isso? Sobre os puxões de orelha e quando pega no ego aí? na verdade, assim, quer dizer, mas nem na verdade, né? Eu acho que esses puxões de orelhas, né? Comigo, Diego, eu nunca tive um puxão de orelha assim, na real, sabe? Você está fazendo isso errado. Sim, a chacoalhada. Você dando uma chacoalhada. Mas eu percebo na minha vida quando eu estou disfuncional, Não precisa de sabe? mentor, né? Não, eu percebo, eu falo, gente, eu estou procrastinando numa coisa aqui que eu sei que se eu não tivesse estagnada, a coisa ia funcionar de outra forma. Então, quando você tem lucidez, autoconhecimento, você quer se conhecer de verdade, você não quer passar, sabe, um paninho e jogar debaixo do tapete. É essa coragem que a gente tem que ter de olhar realmente para si e falar, pô, eu patino mesmo, eu tenho coisas que eu não consigo sair ainda, sabe? Eu não consigo ser funcional nessa parte, mas eu quero aprender, mas eu vou forçar, eu vou num desafio, eu não vou procrastinar, eu não vou ficar na preguiça, eu vou tentar ir para frente, para até possivelmente ver quais são os caminhos que se abrem na minha frente para eu poder fazer escolhas, né? Então, eu nunca escutei ninguém assim puxando a não ser uma vez que eu me lembro. Eu posso ter tido vários puxões de orelhas aí que eu não me lembro. Não tive lucidez, tá? Tô falando que realmente eu me recordo. Mas uma vez eu fui em 2007, eu saí do corpo, me tiraram do corpo, era um amigo extraterrestre, e eu estava num tubo, num portal interdimensional, né? E eu estava deitada. E, diferente dessas abduções extrafísicas de pé, eu estava deitada. E eu lembro que eu fui pelos pés, assim, sabe? Sim, Caminhando muito rápido. Como aquele. Tem um esporte, né? Não sei aonde, que país aí, que ele desce numa coisa de gelo, sim, né? é verdade. Igualzinho, idêntico. E eu estava nesse tubo, e de repente eu cheguei deitada e comecei, e fiquei de pé, era dentro de uma nave, e esse ser pegou na minha mão e eu sentia que ele estava com uma certa pressa de me mostrar algo, porque talvez eu fosse acordar no meu corpo físico, não ia dar tempo de eu sacar o que ele queria. E aí ele me puxou rápido para um espelho e ele tirou uma máscara de gesso do meu rosto. Parecia que tinha
uma massa de luz aqui, uma massa meio densa, ele arrancou essa máscara e falou assim, olha no espelho e veja quem você é de verdade. E eu olhava para o espelho, eu só via luz, eu queria ver nariz, boca, fisionomia, para ver quem eu era, não me tocava que era uma bola de luz. Uau. E aí ele falou para mim, é assim que você tem que se ver e é assim que você tem que olhar os outros. E na mesma hora ele pegou na minha mão e nós subimos um corredor, uma rampa, e esse corredor não tinha canto, era arredondado. E aí que eu parei, eu olhei para cima e eu vi uma mini cidade que parecia ser mesmo dentro de uma nave-mãe. E aí tinham várias datas na parede. A parede era prateada, de aço, meio escovado, fosco. E tinham várias datas em dourado nessa parede, que era 2000 e tralalá, assim, sabe, bem depois de 2023 que nós estamos, foi em 2007. E ele pegava na minha mão e eu parei ele, de repente, olhei nos olhos dele e falei, e perguntei uma coisa pessoal, né, que não vem ao caso aqui. Sim, sim. E ele olhou bem nos meus olhos, não me respondeu e continuou descendo essa rampa, subindo essa rampa, parou numa certa data e falou para mim, mentalmente, telepaticamente, você precisa fazer o que você escolheu fazer para que a gente se encontre nesse futuro. Foi a única coisa que ele falou. Uau. E eu voltei, assim, não é um puxão, mas eu voltei pensando, impactado. Eu estou alguma coisa. Eu estou procrastinando alguma coisa. Então, foi numa época, assim, para mim, que eu comecei a pensar muito nessas coisas. Foi quando eu entrei também nos grupos voltei para os grupos de contato também lá no CEF, eu já fazia parte do grupo de contato da Verônica Pazuello, do Projeto Amar, e para tentar entender essa parte da minha vivência com os extraterrestres, né? Sim. Então, e hoje eu entendo esse processo, eu entendo essa fala dele, inclusive, mas na época reverberou de uma forma de autocobrança minha, para mim, não dele para mim, mas de mim comigo, entendeu? Você na tua consciência. Ó, pergunta do Otto aqui. Liliane, você já trabalhou em alguma casa espiritual? Eu já trabalhei no centro de Umbanda, ali perto da Rua do Café, perto da Estação Conceição, durante 14 anos. Era um centro de Umbanda e eu trabalhava mediunidade ali, trabalhava passes, trabalhava o meu desenvolvimento também como incorporação, trabalhava em mesa branca ali dentro mesmo. De segunda era medicina, então eram médicos que vinham, de quarta era desobsessão, de sexta eram os pretos velhos, baianos, caboclos e tudo mais. E também, às vezes, a linha da esquerda também. Ana Carlucci colocou como sempre e como ajuda. Que legal, que bom, que bom. Então, segue aí, vamos junto, vamos nessa. Olha o que o Jabras colocou aqui. Mentor não dá as respostas prontas, dá suporte, dicas, matérias para estudar. E o estudo é por nossa conta, então, Liliane. Verdade. Legal, bacana. Isso mesmo. Bom, Liliane, tá lindo aqui o nosso bate-papo. É sempre muito próspera as nossas conversas aqui. É sempre bom, Chi. Bem natural, né? A gente gosta de conversar os mesmos temas, é bacana isso. Eu aprendo sempre muito com você. E eu também. Deixa aqui como é que a galera faz para te encontrar, como é que o pessoal te acha. Fala aí, por favor. Eu tenho o meu site, que é lilianemoura.com.br, tem o Instagram, Liliane Moura Martins. Lá eu posto sempre quando eu tenho cursos, quando eu tenho algum evento, compartilho coisas também do próprio Wagner, do Cabral, do Ricardo Gonzalez, né? Os caminhos que eu mais frequento, assim, estudo, que eu acho bacana, estou sempre compartilhando alguma coisinha lá no meu Insta. E no site tem os meus cursos, também tenho cursos gravados, né? De percepção extrasensorial e de projeção astral na Hotmart, em conjunto com a Eliane Araújo, da Consciência Próspera. Sim. Então, a gente trabalha juntos nesses cursos e através dela tem lá no Hotmart também. Maravilha. Então, para você que quer aprofundar aí, procura as redes sociais da Liliane Moura, leia os livros da Liliane, tem bastante conteúdo aí para você acessar. Fala. A tesseractoneditorial.com.br é o nome da editora. Tem muitos livros bacanas lá, literatura, ciência, poesia, espiritualidade,
tem bastante coisa bacana lá, autores bem bacanas. Legal, vou deixar todas essas informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não agora ao vivo, porque a gente está aqui ao vivo, mas depois, quando terminar, eu vou colocar todas essas informações que a gente foi desenvolvendo aqui, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então, Liliane, gratidão imensa, tá? Por esse Eu que bate-papo mais uma vez, agradeço. por essa aula. Deixa uma mensagem final para a gente aqui, por gentileza. Eu só não sei deixar mensagem assim para vocês. Eu acho que a nossa conversa já diz tudo, né? A gente perseverar nos estudos, na busca, no chamado interno e principalmente no autoconhecimento. A gente ter coragem de se olhar, de tentar perceber onde que você sente que você não está funcionando bem para você mesma, olhando para a sua vida externa, vendo o resultado da sua caminhada e vendo que aonde que você pode melhorar sempre, né? Porque não tem um ponto onde a gente tem que chegar. O ponto é hoje. Trabalho é agora. De você se aperfeiçoar no melhor que você pode fazer hoje. É isso.